Graça e paz, boa noite. Nós iniciamos uma leitura da carta aos Coríntios e em algum momento nós vamos falar sobre dons espirituais, acreditando nós que a carta de Paulo à igreja de Corinto é uma carta de amor fraternal, de confirmação da fé daqueles cristãos e também contendo as orientações necessárias para que eles superassem as dificuldades que estavam enfrentando. Lendo a Bíblia, nós descobrimos que não havia igreja perfeita, tá? E nunca houve igreja perfeita. Eu não acredito numa igreja infalível. Não nesses dias sobre a terra. A igreja só corresponderá a essa vontade e essa ordem do Senhor Jesus Cristo quando estiver totalmente com Ele, partilhando, participando da glória do Senhor. Aqui na terra sempre haverá frustração, decepção e dificuldades que não só podem, mas a palavra de Deus declara que devem ser vencidas. A essa altura da vida, eu não vejo a necessidade ou obrigatoriedade ou de imposição aos cristãos de uma experiência que alguns chamam de batismo no Espírito Santo. O batismo no Espírito Santo é o ato do Espírito Santo envolver a pessoa, renovar essa pessoa, operacionalizando, realizando o novo nascimento. Esse é o batismo no Espírito Santo. Nós morremos para o mundo e nascemos para Deus. Um novo nascimento, um nascimento do alto, um nascimento espiritual. Mas eu creio e compreendo em parte, entendo em parte, tenho a experiência da realidade de manifestações e operações de dons espirituais. Mas eu não considero algo que seja impositivo ou que seja sinal de maior ou menor graça ou aceitação ou aprovação diante de Deus. É uma maneira do Senhor Deus instrumentalizar os seus servos para o crescimento da igreja. E mesmo onde não há a crença, onde as pessoas não acreditam na necessidade dessa instrumentalidade espiritual, de dons espirituais, futuramente falaremos sobre a natureza desses dons chamados espirituais, mas também nessas outras igrejas há o compromisso com a pregação, com a oração, com o ensino, com a vida correta, com a adoração correta, né? E é possível ver que o Espírito Santo usa sim as pessoas, né? Conforme elas se disponibilizam. Tá? E alguns são usados muito mais ousadamente, principalmente em termos de erudição, de conhecimento, de dedicação da pregação, do que outros que se propõem a um recebimento de dons ditos puramente espirituais. Tá? É possível desfazer aí algumas confusões. Mas eu não acredito que seja algo impositivo. Não acredito que os chamados dons espirituais aqui, que tem várias relações na Bíblia, mas para que você tenha uma ideia correta do que são os dons espirituais, os dons de Deus, a graça de Deus operacionalizando, instrumentalizando, capacitando, você precisará ler toda a Bíblia, toda a palavra de Deus, para ter uma noção do desenvolvimento da realização da vontade de Deus, que culmina no Atos dos Apóstolos, lá com o derramar do Espírito Santo sobre a igreja, de forma permanente sobre toda a igreja, permeando toda a igreja, atingindo toda a igreja. Toda a igreja de Cristo é corpo de Cristo. Não apenas os seus líderes, né, não apenas aqueles que estão à frente, não somente os seus mestres, os seus pastores ou os seus anciãos. Todo cristão é servo autêntico do Deus Altíssimo e todo cristão tem a ocasião, a necessidade, a oportunidade e também
a obrigação de zelar pela sua vida espiritual, de orar, de abençoar e de ver Deus agindo através da sua fé e através da fé da igreja. Eu não vejo muita dificuldade em relação a isso. Mas o que importa quando se fala de dons espirituais aqui é a questão dos limites. Há limites e há responsabilidade, tá? Eu gosto muito de citar aí um pastor lá, que ele cita uns mandamentos lá para produção de certos materiais. Todo prazer tem seu preço. Todo prazer tem seu preço. Tudo na vida que você conquista, que você adquire, traz consigo uma responsabilidade. E o dom é gratuito. O dom é pela graça de Deus, pelo livre agir do Espírito Santo. Mas ele deve também ser desejado, deve ser buscado. Deve haver um zelo em relação ao uso desse dom, porque há um propósito para tudo isso. E eu escolhi como exemplo do fator limitação e também do fator plenitude de um dom, eu escolhi Salomão. Poucos homens são tão unânimes assim no mundo, em todas as religiões, quanto o rei Salomão, rei de Israel, filho do rei Davi. Salomão foi um homem grandemente agraciado por Deus, com sabedoria, para governar, para administrar, para cuidar, para zelar. Se alguém foi preparado e capacitado espiritualmente para ser líder, esse homem foi o rei Salomão. Salomão, como todos sabem, é filho de Davi com Batseba. Ele é fruto de um adultério. Ele foi concebido num momento muito ruim na vida do rei Davi. Foi uma das coisas que marcou terrivelmente a vida do rei Davi. Claro, Davi foi perdoado, as coisas aconteceram, mas também discórdia sobreveio sobre a vida do rei Davi e ninguém conseguiu esquecer que Davi cometeu tão grave pecado. Batseba era casada com um dos guerreiros de Davi, um dos homens mais corajosos, né? Davi tinha um grupo seleto de guerreiros que eram chamados leões de Davi, né? eram homens totalmente fiéis a Davi. E durante uma das batalhas o rei passou mal, os seus comandantes exigiram que ele retornasse para o palácio e permaneceram na batalha. E foi nesse período de repouso que ele viu a bela mulher, ao anoitecer ou ao amanhecer, não sei, e mandou alguém da guarda pessoal buscá-la. E essa mulher casada, cujo marido estava na guerra, foi. Não estou justificando o ato do rei, mas também não estou justificando a atitude dela. Você pode me dizer, Marco, mas o rei mandou. O rei não mandou nada. O rei não manda uma mulher casada sair de casa fora de hora para ir visitá-lo. O que o rei queria. Mas ela foi. Não vamos questionar aqui tudo. Ela foi. Eles tiveram um relacionamento e ela engravidou. Davi, para tentar acobertar o seu pecado, planejou uma maneira de fazer o marido voltar para casa e ficar com a mulher. E agindo dessa maneira, ele acabou descobrindo que o marido era um homem fiel aos seus irmãos de luta, de guerra. Ele dormiu no palácio, na escadaria, no pátio. Ele se recusou a retornar para a casa dele, porque os irmãos dele estavam na guerra. Então Davi fez uma carta ao general de sua inteira confiança e mandou, através daquele homem, né, e nessa carta Davi ordenava que o guerreiro fosse deixado sozinho no momento da maior batalha para que morresse, né? Uma maneira um tanto quanto leviana ainda de tentar alegar que o homem morreu pelas mãos do inimigo. Não, ele morreu por ordem do rei Davi. Esse pecado todo não ficou oculto, veio à tona. E o magnífico nisso tudo, maravilhoso,
que nós podemos encontrar na vida de Davi é que Davi se entregava a Deus, né? Davi não era infalível ou perfeito. E uma vez chamado à verdade, à realidade, ele reconhece o pecado, ele reconhece que pecou, ele reconhece que falhou, ele reconhece publicamente que pecou contra Deus. Ele não esconde a sua frustração consigo mesmo e com a maneira com que ele agiu em relação a todos aqueles. Mas nasceu daí Salomão, que tinha outro nome, mas decidiu-se que ele seria chamado Pacífico. E, para surpresa de todos, Salomão foi escolhido como herdeiro do rei Davi. Os oficiais de Davi, em vários grupos, se dividiram quando Davi estava velhinho, e cada grupo escolheu um dos filhos lá. Ninguém escolheu Salomão. A mãe que correu lá aos pés de Davi para que ele confirmasse a promessa dele. Ele mandou chamar o sacerdote, o general, e mandou dar a coroa, o manto, todo um cerimonial, um ritual ali. Davi estava moribundo, morrendo, já velho, passado algum tempo. E Salomão foi nomeado, foi coroado rei de Israel. A história trágica e triste do nascimento do jovem, mas chega aqui num momento alto, em que apesar de tudo que envolvia a vida dele, de todos o pecado da mãe, o pecado do pai, toda aquela circunstância adversa, ele foi escolhido rei. E a Bíblia declara aqui no livro de 1 Reis, aqui no capítulo 3, antes da edificação do templo, a Bíblia declara aqui que Salomão amava o nome do Senhor e demonstrava isso mediante suas atitudes e modo de andar de acordo com as orientações do seu pai Davi. Mas também oferecia sacrifícios e incensos, queimava incenso nos montes, nos altos. Era comum naquela época. Não havia um lugar específico. Havia o lugar onde estava a arca ainda, mas não havia um templo ainda. Mas fala que Davi era humilde. Ele foi coroado rei muito jovem. Para saber mais sobre o pensamento dos judeus sobre Davi, eu andei lendo alguma coisa de um rabino, o reverendo Adin Stensaltz, um homem muito generoso, considerado um homem sábio, né, que traduziu o Talmud para a língua inglesa, trabalho de muitos e muitos anos. E eu fiquei muito impressionado com uma maneira generosa, educada, polida, com que o rabino se refere ao rei Salomão, né? Até com relação aos pecados, aos fracassos do rei, ele trata de uma maneira assim branda, muito branda. Reverendo Adin, eu uso reverendo, terminou a expressão respeitosa que eu uso em relação aos pastores, aos ministros cristãos. Eu passo também nessa referência ao rabino, ao reverendo Adin Stensaltz, porque eu não conheço muito bem a estruturação, a titulação, a melhor maneira de se reportar ao rabino. Então eu uso o mesmo tratamento respeitoso que é dado aos ministros cristãos. Se eu estou usando a expressão reverendo, é porque eu respeito, eu tenho respeito, admiração pelo trabalho e tenho interesse, por razões de fé, no conhecimento da cultura, da história e das tradições dos judeus para tentar compreender melhor, né, o Novo Testamento, entender melhor o contexto do aparecimento, do surgimento, da vinda de Jesus Cristo, tanto a primeira quanto a última, quanto a próxima, que ainda virá. Eu fiquei até um pouco constrangido, porque eu não costumo ter dó nem compaixão, né? Então eu estou citando aqui o rabino, porque eu considero importante ouvirmos a opinião daqueles que estão vinculados àquilo. Nós cristãos nos apossamos também do Antigo Testamento, porque na verdade é o mesmo testamento, é uma etapa
e uma outra etapa que vai resultar numa nova realidade total. Os apóstolos assim faziam, Jesus Cristo assim o fez, nós também devemos ler, estudar, meditar no Antigo Testamento. Quando eu me converti, como todo mundo, eu achava que meia Bíblia bastava, mas você abre as páginas do Novo Testamento, você é remetido ao Antigo. E quanto mais você estuda o Novo Testamento, mais você precisa aprender do Antigo Testamento. E há uma multidão de livros aí, de escritores cristãos, dizendo como pensam ou como pensavam os judeus, né? Pode ser que eles estejam corretos, mas eu considero importante saber o que pensam, como pensavam os judeus, né? Porque os judeus sempre estiveram aí. Então nós temos já um bom tempo de literatura cristã falando por eles, quando na verdade eles podem falar por si mesmos. Então eu, respeitosamente, procurei algum material, dei uma lida, pesquisei, olhei, né? Fiquei até um tanto quanto chocado com a minha postura, mas eu também tenho um conhecimento que já desde longa data os mestres, os professores, os ensinadores judeus, eles têm já essa postura generosa, educada, toda uma polidez de quem é herdeiro de uma tradição que remonta a muito tempo. Nós, como evangélicos, ou protestantes, ou outros, nós, em parte, perdemos essa tradição, essa continuidade. Porque a maioria dos grupos vem de cisões, de divisões, né? E você localizar, reencontrar o que unia, né? O que unia, o que é continuidade da fé, o que é de legítimo, que sempre existiu através das igrejas, através dos homens de fé, dá um certo trabalho, porque as pessoas rompem e, em determinado momento, acabam abandonando tudo, como se tudo estivesse errado o tempo todo. E não é assim. Em algum momento é inevitável alguma ruptura, mas negar que existiram valores na tradição cristã desde o início até agora é muita arrogância da nossa parte. Imaginar que uma fé mais intensa tenha iniciado com a reforma protestante é ilusão da nossa parte, né? Acreditar que o rompimento com as estruturas da igreja que se uniu ao Estado, né? Pessoal aí com o qual eu concordo, os evangélicos de um modo geral, que buscavam a separação entre o que é igreja e o que é Estado, isso é muito importante, isso é muito bom, mas alegar que antes disso não havia fé, que não há tesouros de verdade, de sabedoria, que nós podemos e devemos encontrar através da história de toda a igreja, não só do Oriente, mas também do Ocidente, em determinados momentos, é muita pretensão da nossa parte. É como tentar inventar a roda que já existe há muito tempo. Há sempre uma continuidade, como a gente tem falado. Deus nunca se permitiu ficar sem testemunho verdadeiro sobre a terra. Então sempre existiram homens e mulheres de Deus, tá? Desde o início da fé em Cristo até os dias de hoje. Algumas coisas eu considero equivocadas ainda na vida da igreja por conta de um antissemitismo, na verdade, né? De um ódio sem racionalidade, né? De um sentimento criado, mantido e até hoje sustentado sem muita sustentação na escritura, tá? Os judeus estão aí, eles têm uma fé organizada, eles têm uma tradição de sabedoria, de viver, que é toda deles. Não vejo nada de errado consultar, como muitos e muitos desses que produzem material para nós o fazem. O que eu sou contra é esconder a fonte. Então, vendo a postura do reverendo Adin, eu pensei até um pouco na minha, né? E tento, como que suavizar, tento manter o respeito a Deus que escolheu Salomão. O que aconteceu na vida desse jovem? Ele foi levado ao rei muito jovem,
talvez lá com uns 15 anos ou menos, 16, ele era muito jovem, tá? Muito jovem mesmo. E como rei, ele era responsável por tudo em Israel. E numa determinada ocasião, esse jovem pressionado pelas responsabilidades, estava num determinado lugar em Gibeon, onde ele foi oferecer sacrifícios. Nesse lugar onde ele estava, ele dormiu e ele teve um sonho. Nesse sonho, Deus aparece a Salomão e faz uma pergunta, né? Faz uma proposta. Pede o que queres, pede o que desejares e eu te darei. Meu bom Deus, né? Pede o que desejares e eu te darei. Nos dias de hoje, eu não sei o que alguém poderia pedir, né? Nos dias de hoje, de tanta morte, doença, desemprego, fome, eu não sei o que uma pessoa pediria nesse caso especial de Deus se manifestar a essa pessoa de uma forma específica, tá? E Salomão respondeu de forma em sonho, mas isso era muito comum. Isso é um estado de alteração, é uma manifestação do Espírito de Deus na vida de pessoas específicas. Salomão faz uma bela oração agradecendo a Deus pela fidelidade de Deus, pela maneira com que Deus abençoou o rei Davi, né? Sendo grato por ter sido ele também coroado rei. E ele faz uma coisa que muito impressiona. Diz aqui: teu servo se encontra no meio do povo que tu mesmo escolheste, uma população tão grande que nem se pode contar. Dá, portanto, a teu servo um coração sábio, que possa discernir entre o bem e o mal, a fim de que eu possa governar o teu povo com justiça e equidade, com justiça e retidão. Pois sem a sabedoria que vem de ti, quem pode governar este teu grande povo? O desejo desse jovem agradou a Deus. E a Bíblia declara que Deus concedeu a Salomão a sabedoria que ele havia pedido, né? E concedeu de uma maneira tal, diz aqui no versículo 29 do capítulo 4, que Deus concedeu a Salomão generosa porção de sabedoria e entendimento, uma capacidade de discernimento muito além do normal e conhecimentos tão abrangentes e profundos que não podiam ser medidos. A sabedoria divina outorgada a Salomão era maior do que a de todos os homens do Oriente, e maior do que toda a sabedoria do Egito. Salomão era mais sábio do que qualquer ser humano, mais do que o Esraíta Etam, mais sábio do que Emã, Calcol e Darda, filhos de Maol. Sua fama espalhou-se por todas as nações em redor. Diz aqui que ele criou 3.000 provérbios, compôs 1.005 cânticos, dissertou sobre plantas, sobre peixes, sobre musgos, sobre animais. Salomão, diz aqui, sábios de todos os povos vinham ouvir a sabedoria de Salomão. Eram missionários enviados por todos os reis da terra que haviam sido informados sobre o saber de Salomão. Tá? Foi um dom. Sabedoria é um dom. E sabedoria também é fruto da vivência de intenso trabalho, de intensa labuta, de intensa pesquisa e uma postura de humildade diante de tudo aquilo que nós não conhecemos. Salomão recebeu gratuitamente de Deus. De repente, a mente dele se viu enriquecida. Ele se viu capaz de compreender a realidade, o mundo, as pessoas, muito além do que as pessoas comuns. Ele enxergava além, ele via além, ele compreendia a natureza, os corações das pessoas.
Salomão de tal maneira foi abençoado por Deus que ele foi considerado, e ainda é considerado, um dos homens mais sábios de todos os tempos. Porém, de todos os sábios, ele é considerado o mais tolo. 7 anos ele dedicou dos seus recursos, dos recursos deixados por Davi. Ele tinha uma frota, né? A sabedoria dele se estendia no questão da administração pública, das relações comerciais, relações políticas, relações internacionais. Salomão tornou-se muito rico. Jerusalém tornou-se uma das cidades mais gloriosas daqueles dias, dos reinos que lá existiam. 7 anos Salomão levou para construir o templo de Jerusalém. Você vai encontrar aí material sobre o templo de Jerusalém. Tem muito material, tem muita coisa disponível. Não escreva o templo de Salomão que vai cair no outro ali em São Paulo. Templo de Salomão, templo de Jerusalém, né? O templo dos judeus, né? O templo da era salomônica. Dizem todos os historiadores que era uma construção magnífica, né? Era algo muito grandioso, que 7 anos levou para ficar pronto. E no dia da dedicação, o próprio rei fez uma magnífica, uma majestosa, uma bela oração a Deus para a dedicação daquele templo. E a Bíblia declara que quando os sacerdotes deixaram o Santo dos Santos, a glória, a Shekinah, a glória de Deus invadiu todo o templo. Foi algo certamente um sinal de aprovação, de que a coisa foi feita com zelo, com sabedoria, né, de acordo com tudo que havia sido determinado, disposto pelo próprio Deus. Diz aqui, assim que os sacerdotes se retiraram do Santo dos Santos, a nuvem encheu o templo do Senhor, de modo que os próprios sacerdotes não puderam continuar o seu serviço, pois a glória do Senhor tomou por completo o templo do Senhor. Salomão exclamou: Senhor, disse que habitaria, Senhor Deus disse que habitaria numa nuvem escura. Contudo, eu desejei construir para ti um templo magnífico, uma casa para nela habitares para todo sempre. E ele faz aqui a dedicação do templo, a oração, uma oração longa, traduzindo a história. Ele agradece a Deus, ele diz: bendito seja o Senhor, que concedeu paz e descanso ao seu povo Israel, segundo tudo quanto havia prometido, de todas as boas palavras que transmitiu por meio de seu servo Moisés, nenhuma fracassou. Né? Já há grande sabedoria em Salomão, né? De toda palavra que proferiu a boca do Senhor através de seus servos, os profetas, nenhuma fracassou e nenhuma fracassará. Toda palavra de Deus dita por você, para você, através de você, em relação à sua vida, não fracassará. A palavra de Deus, pelo Espírito de Deus, produzirá todos os fins segundo o que foi declarado. Então não precisa se deixar abater. A glória de Deus vai resplandecer também na sua vida. Nós não necessitamos hoje tanto de um templo físico, um lugar específico, porque toda a igreja é a habitação do Espírito de Deus. A glória de Deus se manifestará sobre toda a igreja que confessa o nome do Senhor Jesus Cristo. Salomão, na mesma proporção em que a sua sabedoria aumentava, na mesma dinâmica em que ele impressionava a todos os reinos, a todos os reis, segundo toda a riqueza que foi a ele concedida e proporcionada, ele dedicou mais 14 anos do seu intenso saber e de intensos recursos, imensos recursos, para construir o palácio do rei, os palácios.
Aí dizem já alguns que esse palácio, 14 anos mais ou menos para ficar pronto, rivalizava com o templo, né? Ele construiu para si, para a sua esposa egípcia, uma construção belíssima. E Salomão também passou a fazer muitas coisas que não agradavam a Deus, tanto na atividade comercial, quanto na preparação e manutenção de um exército permanente, né? Tinha não sei quantos mil estábulos, não sei quantos mil cavalos aqui. Deixa eu ver aqui se tinha aqui, ó. Aqui em Crônicas fala: o rei tinha uma frota de navios mercantes tripulados pelos marinheiros cedidos pelo rei Irão. É uma parceria econômica, né? Uma parceria de transações comerciais. A cada 3 anos esses navios regressavam a Tarsis trazendo grande quantidade de ouro, prata, marfim, animais exóticos, macacos e pavões aqui. O rei tornou-se o homem mais rico e sábio da terra, superando em muito os reis do seu tempo. Todos os reis da terra solicitavam audiências para aconselhamento com o rei Salomão e disputavam ouvir da sabedoria que Deus fazia brotar nos seus lábios. E fala aqui das grandes recursos dos animais, né? Ele tinha 4.000 estábulos para abrigar inúmeros cavalos e carros militares e 12.000 homens. A questão aqui dos cavalos e dos carros é que já era proibido, né? O cavalo era um animal relacionado à guerra, né? Um animal magnífico, belo, mas usado basicamente para o combate, né? E o povo de Deus já havia sido orientado a não confiar em exércitos permanentes, a confiar em Deus. Mas o rei edificou a terra, ele fez inúmeras construções, fortalezas, armazéns gerais, e ele escravizou parte do povo que não era israelita, né, e manteve esse povo na escravidão. Nisso já também desagradou a Deus. E o texto que nós falamos aqui, depois que ele terminou de construir o templo, depois que ele terminou de construir os palácios, ele fala: Marco, nunca houve ninguém mais tolo do que Salomão. Nem referências proféticas aqui, de profetas, eu acredito que houve, né? Mas pelo livro que nós temos aqui de Eclesiastes, eu creio que havia sim. Mas porque Deus falou com o rei, o próprio Deus advertiu ele. Ele sabia o que poderia acontecer. Tudo que foi dado a ele gratuitamente tinha um preço. E qual era o preço? A fidelidade, a obediência, a humildade diante daquele que concedeu o dom gratuitamente. Se você pegar o livro de Eclesiastes, você verá que é um livro que reflete a jornada de Salomão, né? Ele se apresenta como Salomão, mas era muito comum na antiguidade a pessoa trazer na dedicatória o nome da pessoa que estava sendo homenageada ou a que era objeto de reflexão. E eu entendo que é uma reflexão sobre a vida de Salomão, que em tudo, né, procurou levar ao limite o dom que havia recebido de Deus em todas as áreas. E em um momento da vida dele, ele passou a se dedicar a praticamente tudo, todas as áreas do conhecimento. Salomão foi nessa pesquisa, nessa busca aí. E é um livro triste, é um livro pesado, é um livro seco, amargo, né? Porque descreve a vida daquele que busca o saber e despreza aquele que concede a sabedoria. Isso se reflete na vida do rei Salomão. Mas Deus o havia advertido, como sempre. Deus fala: eis que ouvi a oração e a súplica que me dirigiste. Consagraste esta casa que constituíste para que nela habite o meu nome para sempre. Os meus olhos e o meu coração estarão presentes ali todos os dias, né? E tem as advertências, né?
se for fiel, se obedecer, seria confirmado no trono, teria os seus herdeiros e teria toda uma dinastia. Se não obedecesse, ocorreria tudo que a palavra de Deus sempre declara. A resposta que ecoará será: porque eles abandonaram o Senhor Deus, que fez sair seus antepassados da terra do Egito, porque se apaixonaram por outros deuses. Eles prestaram homenagens, culto e adoração. Por esse motivo, fez cair sobre eles todos esses males. E isso foi o que aconteceu com o nosso querido, amado rei Salomão. A Bíblia declara que ele errou, e errou feio. E errou de forma consciente. E errou de forma consciente. Nenhum outro homem sobre a terra tinha tanto conhecimento sobre a verdade revelada por Deus como Salomão. Mas a Bíblia declara que, além da filha de Faraó, com quem ele havia casado no começo, né, uma aliança estratégica, Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, moabitas, amonitas, edonitas, sidônias e etéias, todas pertencentes a nações sobre as quais o Senhor ordenara expressamente aos filhos de Israel: vós não entrareis em contato com eles, e eles não entrarão em contatos convosco, pois certamente no dia em que isto ocorrer desviarão o vosso coração para seguir os seus deuses e divindades. Entretanto, Salomão apaixonou-se por elas e as tomou por esposas. Você fala, ele se apaixonou por 3, 4, 5, 6 mulheres? Não. Ele se apaixonou por 700. Era um homem apaixonado. Era um homem embriagado. Era um homem que perdeu o domínio de si. Era um homem que se deixou dominar pela arrogância, pela alta posição que tinha, se deixou dominar pelo dom que recebeu gratuita e generosamente de Deus, que foi dado de graça para um determinado fim. E você pode perceber que a partir de um certo momento ele passou a se beneficiar pessoalmente dessa sabedoria e desse dom. A magnitude, as pessoas ofereciam, quem tinha um boi para oferecer, Salomão ofereceu 22 mil, ele ofereceu uma boiada, né, para os sacrifícios. Todo ano, 3 vezes por ano, ele ia ao templo e oferecia grandiosidade, né, animais, tudo. Ele tornou-se muito rico. Jerusalém era uma cidade da riqueza? Era. Mas Jerusalém é a cidade do rei. Jerusalém é a cidade real. Jerusalém era a posse pessoal do rei Davi. A riqueza e o esplendor de Jerusalém não refletia necessariamente sobre todo o povo de Israel. A riqueza de Jerusalém sobrepujava em muito o restante da nação. Mas até aí, tudo bem. Mas acontece que ele partiu para o que foi proibido. Foi proibido a quem? A todos os judeus. Ele era rei dos judeus. Mas ele ser rei e ser um rei sábio devia trazer para ele a responsabilidade do exercício do reinado lá, mas também manter a humildade daquele jovenzinho que reconhecia não estar pronto, não estar preparado. Agora nós já estamos vendo um homem maduro, um homem que já teve realizações, que fez coisas para Deus, que viu a glória de Deus se manifestar diante de todo o povo. Não faltou dom, não faltou manifestação de poder. Deus falou com ele. Em sonho, mas Deus falou com ele.
uma ação direta e sobrenatural do Espírito Santo na vida desse homem. Ele foi orientado, ele foi advertido. Aí o que acontece? Ele teve 700 esposas princesas, que também eram acordos comerciais, acordos políticos. Era uma prática comum naquela época. Um rei pequeno, uma cidade ou de uma região, via um grande rei, um homem sábio, um homem poderoso. A primeira coisa é vamos unir laços, né? Te dou a minha filha, cunhadismo que isso chama, né? Dava a filha e estabelecia-se um laço, um vínculo. Nisso, Salomão teve 700 esposas, 300 concubinas. Concubinas eram mulheres do rei, concubinas eram esposas também. Não tinham os mesmos direitos das princesas, mas eram esposas. Os filhos também poderiam ser reconhecidos na linha sucessória. Nisso são 1000 mulheres. 1000. Contudo, o que isso acarreta, né? De trabalho, de preocupação, de manutenção, de criar um séquito, de criar uma criadagem que possa estar presente em auxílio. Você imagina o gasto que o reino tinha só com a manutenção das princesas do rei. Fora a pretensão, né? Fora a pretensão, a arrogância, um harém dessa dimensão aí, tá? Não vamos entrar nos detalhes aí, porque beira o ridículo, né? Passa do razoável, né? Não faz nenhum sentido, não tem. Não adianta alguém querer, não tem como você justificar isso. E o mais triste de tudo isso é que Deus o havia advertido. Com o passar do tempo, a Bíblia declara, então Salomão deixou-se seduzir e seguiu a Astarote, deusa dos Sidônios, a Moloque, o abominável e repugnante deus dos Amonitas. Assim Salomão praticou o que era mal perante o Senhor e não procurou seguir as orientações de Deus de todo o coração, como procedeu Davi, seu pai. Nessa época, Salomão construiu um altar em homenagem a Camus, o odioso e nefasto deus dos Moabitas, sobre o templo ao lado de Jerusalém, e a Moloque, abominação dos Amonitas. Não bastasse isso, ele fez o mesmo para todas as suas mulheres estrangeiras que ofereciam incenso e sacrifícios aos seus deuses e divindades. O coração do rei foi dominado pelas suas paixões. A Bíblia declara que ele se apaixonou, que ele amou essas 700 princesas e essas 300 mulheres não princesas. Era um homem apaixonado, um homem dominado pela sua paixão. Pela paixão por mulher, pela paixão por outra mulher, e por outra mulher, e por outra mulher, e outra mulher, e por outra mulher, assim, ao chegar a esse número aí, bizarro, grotesco. E ele parou de seguir a Deus, segundo o exemplo que Davi havia dado e segundo a instrução que o próprio Deus havia dado a ele. Instruções essa na qual o rei foi educado na corte, ainda criança. O coração do rei e o coração de Israel, junto com o culto a Deus, junto com o magnífico templo, o próprio rei permitiu cultos rivais, cultos pagãos. Eu não recomendo que você procure muito saber como eram esses cultos, como eram essas práticas. Que quando diz aqui abominável, é porque é abominável. Se você fuçar muito, vai acabar descobrindo. Aí depois você vai se arrepender. Eu mesmo, uma época, me interessei em algumas coisas
da Bíblia. Eu falei, mas por que não, 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 não? E acabei achando. Depois que achei, deu um trabalho para limpar a minha mente de toda aquela imundícia. Então, se a Bíblia diz que é abominável, vai por mim, é abominável, tá? Se diz que é nefasto, não precisa ir atrás, não precisa saber dos detalhes, para não se encantar com a imundície, né? Para não se deixar seduzir pela podridão. Ah, Salomão tinha 1000 esposas, se eu tiver 2. Não, meu irmão, fica no que diz a palavra de Deus. Não testa a misericórdia de Deus, não testa os limites, tá? A corda pode ser mais curta do que você está imaginando, tá? Salomão esticou ao máximo. Todo mundo quer salvar Salomão, porque ele era assim, poxa, mas é o menino, né, sofria bullying dos príncipes, né, filho do adultério, filho da fulana, filho disso, filho daquilo. Tá. Ele foi escolhido, ele foi ungido, ele foi abençoado, ele fez um pedido, Deus se agradou do pedido dele, Deus se agradou dele, Deus abençoou e honrou tudo que havia prometido para Davi através da vida de Salomão. Ele recebeu sabedoria que foi reconhecida por todos. Não tem um dom, a sabedoria que teve Salomão é o dom que quem não gostaria de ter todo esse discernimento nesse momento hoje para saber movimentar os seus poucos recursos e transformar numa fortuna, a saber a quem se associar nesse exato momento de maneira a prosperar no futuro. Todo mundo queria, e não é necessariamente errado, não é necessariamente pecado, tá? Até então não há nada de errado nisso. O problema foi que ele não se manteve nos limites estabelecidos e indicados. Então o Senhor se indignou contra as atitudes do Salomão, porquanto o seu coração se desviara do Senhor Deus de Israel, que lhe aparecera e advertira 2 vezes e ordenara terminantemente que não cultuasse e seguisse a qualquer outra divindade. Salomão, contudo, acabou não obedecendo ao que o Senhor lhe havia mandado. Por mais que eu queira ser educado, né, Salomão, consciente e deliberadamente, desobedeceu, amando apaixonadamente as muitas esposas e participando ativamente dos cultos proibidos por Deus. Daí vem a fantasia, o delírio, né, dos místicos que falam de uma sabedoria especial, de um conhecimento específico, né, que tentam alegar que Salomão deixou aí uma trajetória mística, um caminho paralelo que permite a quem seguir esse caminho, livros baratos, de fácil leitura, né? Quem seguir esses caminhos vai chegar ao céu. Não sei como, não vejo como, porque o que diz a Bíblia aqui é que Deus se indignou contra as atitudes dele. Ainda que ele tenha escrito alguma besteira, algum lixo em relação ao que ele viu, ouviu, ou julgou entender, ou quis participar, está completamente fora do que é a vontade de Deus, está completamente fora do que é o propósito de Deus. Salomão é o exemplo de como um dom espiritual pode ser mal utilizado, de como um dom espiritual pode levar uma pessoa à derrocada, ao fracasso espiritual. Ainda que dê fama, fortuna, mulheres, ou sei lá o que está resultando hoje em dia, né? Sucesso, a pessoa quer fazer sucesso em tudo, ainda que isso seja atingível, a pessoa não só pode
como no caso do abuso certamente ocorrerá. O que Deus concedeu para Salomão, Salomão transformou em objeto de perdição para ele próprio. O palácio era só ouro, a cidade era puro ouro, pedras preciosas. Tá? Brilho tinha muito brilho, mas a glória de Deus não estava mais lá. A glória de Deus não estava mais no templo. A glória de Deus não estava mais na vida de Salomão. O exemplo da estupidez falava mais alto do que as palavras sábias do passado. Salomão adorando ídolos, Salomão comungando com demônios. O que nós fazemos com aquilo que Deus nos concede ecoa com muito mais força. Porque não é só visto e ouvido. O resultado por si só não é garantia de comunhão com Deus. O dom sem comunhão com Deus é trágico. É trágico. Então eu me coloco ao lado daqueles que dizem que o dom espiritual não é fundamental. Ele é importante, mas ele não é garantia. O dom nunca foi garantia. A manifestação da glória de Deus na vida, diante dos olhos de alguém, eu vi o poder de Deus, eu vi a cura, eu vi o milagre, eu participei. Eu vi, tá, você viu, e aí? E como o que você viu, o que você aprendeu, em que construiu em você? Em que te fortaleceu? Porque Salomão, no auge, no apogeu, lá em cima, ele caiu de morro abaixo e não houve quem o levantasse. Pessoas querem, eu falo, mas Salomão, com certeza alguém... A Bíblia aqui não fala nada disso. E por isso o Senhor sentenciou a Salomão determinando, considerando que este é o teu coração e a tua atitude, visto que não guardaste a minha aliança e os meus decretos que te ordenei, certamente tirarei de ti este reino e o darei a teu servo. Porém, unicamente por amor a Davi, teu pai, não o farei enquanto viveres. Eu o retirarei da mão do teu filho. Tá. Se isso aqui não é sinal de que Salomão quebrou o pacto com Deus, a aliança com Deus, de que pecou irremediavelmente. Quando você vê Davi pecou e pecou feio. Davi era um homem de guerra, um homem de batalhas, um homem poderoso, um homem que cometeu um ato estúpido num momento de fraqueza e de descanso. Ele já não era mais tão jovem. Mas Davi passou a vida lutando contra os inimigos, superando os obstáculos. Se teve um homem que nunca teve, que você pode dizer que se acovardou diante de uma situação difícil, ele teve medo, ele fugiu, mas ele sempre encarou as batalhas. Ele sempre lutou as lutas que Deus propôs a ele. Mas quando ele teve um tempo para descansar, ele descobriu que por dentro ele ainda tinha coisas a serem tratadas. Ele foi capaz de ordenar a morte de um inocente. O rei era responsável pela justiça. Ele tinha lá suas várias esposas, concubinas. Não havia necessidade dele desonrar de maneira tão leviana o nome de um homem que foi leal a ele a vida toda. Ele não tinha o direito de expor uma mulher a tamanho ultraje. Tá, depois ele a envolveu na capa dele, mas o pecado continuou. Ele não precisava dessa história, né? Não precisava disso na biografia dele. Mas a grandeza de Davi é que ele sabia se humilhar. Ele sabia reconhecer quando estava errado. Ele sabia reconhecer quando havia pecado. E a Bíblia demonstra que o arrependimento dele era sincero. Salomão, por outro lado,
com tudo que Deus concedeu a ele, ele sabia que não podia. Ele sabia que não devia. Ele sabia que não daria bom resultado. Ainda assim, ele testou a paciência, a graça e a misericórdia de Deus. Então, em matéria de dons espirituais, Salomão é considerado o mais sábio dos homens e, ao mesmo tempo, dos sábios, o mais tolo. Que ele abriu mão do que é mais precioso e do que era sonhado e desejado numa época, numa era em que essa comunhão, essa capacitação do Espírito Santo era dada a pessoas específicas, ao rei, ao sacerdote, ao profeta. O Espírito de Deus não havia sido derramado dessa forma como é hoje, indistintamente. Se você é branco, se você é preto, se você é homem, se você é mulher, se você é rico, se você é pobre, se você é sábio, se você é tolo, o Espírito de Deus vai invadir a sua vida para te abençoar, te conceder até dons espirituais. Se essa é sua ambição, se esse é o seu desejo, se você tem a intenção de, você fala, meu Deus, eu gostaria, porque algumas pessoas falam que sim, outros dizem que não. Lendo a Bíblia, orando, você vai descobrir a verdade. Não tem nenhum segredo. A humildade, a perseverança, a persistência. E o Senhor Deus vai derramar sobre a sua vida, não o Espírito Santo, que já foi dado, que já operou em você o novo nascimento, mas uma manifestação, ou uma operação, ou uma capacitação, ou uma habilidade concedida com um fim específico pelo Espírito de Deus. Dons espirituais existem, obviamente, estão disponíveis aos cristãos. De uma forma ou de outra, se manifestam na vida das pessoas. Alguns são muito específicos, então há a maneira bíblica de se provar e de se comprovar a manifestação desses dons. Como nós vamos entrar nessas questões de dons espirituais, né, eu acredito que se Deus disponibilizou, é para o nosso bem, é para um propósito mais elevado, é para a nossa própria proteção e segurança. Eu acredito assim. Não acredito que os dons espirituais transformem a pessoa numa pessoa num nível maior de fé ou numa pessoa diferenciada em relação a outra. Eu não acredito nisso. Eu acredito que é uma capacitação e junto com essa capacitação ou habilidade há um vínculo, a necessidade de estar em comunhão com outras pessoas para que esse dom se manifeste de maneira útil, de maneira proveitosa, de maneira edificante. Alguns são para edificação pessoal. Você pode permitir que eles se manifestem na sua vida com vistas à edificação espiritual. Outros exigem uma supervisão e uma confrontação com outros dons para que se possa estabelecer um equilíbrio e se comprovar a veracidade, a verdade. Porque o ser humano é falho. E alguns dons, pelo exercício, pelo uso, eles acabam ativando também a nossa memória. E a memória pode ser ativada pela emoção. Então pode haver uma manifestação na forma de memória. O Senhor, o Espírito de Deus está falando. Não, é a memória. A emoção buscou na memória, tá? E aquilo nem sempre tem um significado. Mas se essa pessoa com o tempo aprende a administrar, aprende a se submeter, aprende a se controlar, né? Aprende a caminhar com o Senhor, com o Espírito Santo de Deus no que diz respeito aos dons, ela aprenderá os momentos apropriados, a intensidade correta, né? E a forma segura e proveitosa dessas manifestações, de modo a não ofender a quem quer que seja, permitindo que a graça de Deus se manifeste em favor de todos. Eu creio assim. Mas falamos primeiramente aqui de Salomão para chamar a atenção que há um limite. Há um limite. Os dons espirituais são verdadeiros, mas há um limite para os dons espirituais.
Há um limite que não deve ser ultrapassado. E o limite é a graça de Deus, é a glória de Deus. Os dons espirituais não são possessões individuais necessariamente. Eles não são para a satisfação do eu. É para a edificação do cristão, é para a edificação da igreja. Ele tem um fim e um valor no corpo de Cristo. Tá? Ele não deve se manifestar de maneira isolada, para que o cristão nunca e de modo nenhum acredite ou se deixe levar pela insinuação de que ele se basta. Não, nós precisamos uns dos outros. Precisamos buscar sabedoria com os sábios. Os sábios se aconselhavam com o sábio Salomão. Salomão, que tinha Deus a aconselhá-lo, não deu ouvidos. Que não seja assim nas nossas vidas. Que não seja assim nas nossas igrejas. Que Deus te abençoe, te guarde, te conceda a paz.